Graça e paz a todos os nossos irmãos. Que a bênção de Deus possa impetrar em nossos corações. Eu gostaria de fazer menção a algo pertinente em nosso meio, algo que permeia o nosso ambiente. Através de algumas observações, eu gostaria de poder falar sobre o relativismo cultural dentro do ambiente da fé, dentro de alguns acontecimentos e conceitos da pós-modernidade, até o desenvolvimento, abordando alguns pontos importantes. A força do seu crescimento em um período curto de tempo, determinando a via de regra, ditando uma ideologia, conceitos fundados em um princípio antropológico, nesse sentido, anulando alguns princípios bíblicos, mistificando a palavra de Deus, pluralizando a palavra de Deus, privatizando a palavra de Deus e secularizando o cristianismo. Através de uma observação feita no ambiente do cristianismo atual, percebe-se uma rotatividade da fé em relação a princípios doutrinários que vêm apagando com o nascimento de um novo conceito em vista à pós-modernidade. Um conceito chamado hipermodernidade, um conceito ainda em construção, aonde a modernidade, a pós-modernidade é posta para trás e surge esse conceito em formação, onde tudo é hiper, onde tudo é instantâneo, tudo é fast food, todos querem tudo mais rápido, tudo hiper internet, hiper velocidade, hiper rendimentos, fundado neste conceito, cunhado dessa forma para expressar novos tempos de tecnologia, das conexões que vem impactando a vida dentro do cristianismo. A nossa vida tem sido impactada com esse aceleramento da modernidade. Em um mundo líquido, como diz um grande escritor, Zygmunt Bauman, ele diz que o amor é líquido, que tudo é líquido. Vivemos em uma sociedade líquida, onde nada se retém, tudo que prendemos escapa-se das nossas mãos, porque é líquido e não conseguimos prender mais nada, não conseguimos segurar nada entre as nossas mãos. É um conceito em que tudo se escorre pelas nossas mãos, tudo é líquido e tudo passa, fadado a um sincretismo religioso, ao relativismo. A partir dessa observação, eu fiz uma análise e, fazendo essa análise, se observa que gostaria de dizer que há um relativismo no ambiente da fé. Partindo desse pressuposto primário, precisamos observar e entender o que é relativismo. Relativismo é um substantivo masculino, que é a qualidade daquilo que é relativo. É um pensamento filosófico, pragmático. É um conceito que questiona verdades universais do homem. O relativismo está associado principalmente num conceito das ciências humanas, como antropologia e filosofia. Esse é um dos primeiros conceitos. O segundo conceito é o ato de relativizar e levar em consideração questões cognitivas, morais e culturais, sobre o que se considera verdade. Ou seja, o meio em que se vive é determinado para construir essa concepção. O ambiente em que vivemos determina a construção daquilo que é verdade ou inverdade. É um conceito filosófico, é um conceito de relativismo.
Para o relativismo, a verdade está sempre relacionada com o sujeito que a concede. Não existe verdades ou conhecimentos objetivos, nem que seja universal. A partir dessa ideia, o relativismo aparece em diferentes âmbitos da ciência e do pensamento. O primeiro ponto, ou o primeiro conceito que está inserido, ou pensamento que está inserido, o relativismo, é no pensamento sofisma, ou sofista. O chamado relativismo sofisma é uma linha de pensamento da filosofia grega, que se defende a subjetividade da verdade. Ou seja, o homem acredita e defende, quer seja moral ou conhecimento, conforme aquilo que ele vê e experimenta, conforme o seu contexto ou o ambiente onde que ele vive. O segundo pensamento é o relativismo moral. O relativismo moral, a partir do relativismo sofisma, constrói-se uma corrente chamada relativismo moral. A partir da interpretação dos sofistas, é também a moralidade. É importante para o processo de construção de conhecimento, o que vai influenciar a ideia do bem e do mal. Bem, aquilo que é socialmente aceito, enquanto tudo sai da curva, sai da conformidade, da moralidade aprovada, é o mal. Tudo que sai da normalidade, tudo que sai do âmbito conceituado da sociedade, que é bom, é tido como mal. E outro pensamento inserido dentro do relativismo é o relativismo cultural. É um conceito antropológico que define um conjunto de hábitos e crenças e valores de um grupo, ou seja, na sua cultura, influencia no que considera a verdade. É para relativizar a cultura, a pessoa deve primeiramente não julgar, para depois tentar entender os traços da cultura do outro, que o leva a ter aquele conceito, ou que leva ele a ter como verdade. O relativismo cultural, ao contrário do entocentrismo, o pensamento entocêntrico é aquele que apenas leva em consideração moral os valores do seu próprio grupo. Ou seja, aquilo que o meu grupo considera que é verdade, aquilo que o outro grupo pensa não tem valor, não tem verdade. Para interpretar os outros comportamentos. E como acaba julgando pela perspectiva pessoal, que é feita por outros grupos, já o relativismo cultural defende o seu oposto, que a cultura do sujeito deve ser relativizada, ou seja, repensada, para que se entenda o ponto de vista do outro. E tem outro ponto bem interessante também, que é um dos mais preciosos, ou um dos mais críticos, que é o relativismo religioso. O relativismo religioso ultrapassa o relativismo moral. E além de questionar a formação dos conceitos de bem e mal, determinante ligados à religião, coloca em questão a palavra de Deus como a única verdade. Também nos que diz respeito às interpretações feitas pelos homens
dos livros sagrados. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu interpreto, é a verdade. É muito perigoso e permeia em nosso meio. Pensamentos que estão enraizados dentro do nosso ambiente, dentro do ambiente da fé. E a ambientalização da fé, o mundo de hoje, ele é regido pela relatividade moral, a pós-modernidade sendo transpassada pelo aquele conceito que já dissemos, o conceito da hipermodernidade, porque queremos as coisas mais rápidas, queremos as coisas hiper rápidas, resultados mais rápidos. É um conceito ainda em construção, que já vem tomando força, e nós às vezes não conseguimos observar, mas é um conceito que vem tomando força. A pós-modernidade foi iniciada pelos estudiosos em 1989, logo com a queda do Muro de Berlim. Foi estribada o tripé da pluralização, da privatização e da secularização, com a seguinte ideia: pluralismo. O mundo é plural e muitas ideias, ideologias e muitos conceitos. Não existe um conceito, um valor, uma verdade absoluta. A verdade é plural. Como diz Immanuel Kant em um de seus livros, A Crítica da Razão. O homem deixou de pensar de maneira absoluta a partir desse tempo. O relativismo moral é um subproduto deste pensamento. Desta maneira a sociedade reina o relativismo, onde o conceito absoluto não existe mais. A ideia é a seguinte: não existe certo ou errado, e nem o que é certo também é errado. Para algumas pessoas pode ser errado para um, mas é certo para outros. Para algumas pessoas pode ser errado e para outras pode ser certo. Portanto, não existe verdade absoluta. O que pode ser verdade para uns, pode não ser verdade para outros. Cada um tem a sua própria verdade. E tem a privatização também. A privatização, eu tenho a minha própria verdade. A verdade não é objetiva, ela é subjetiva. É muito mais que uma questão sentimental, de que consensual. Então, se cada um tem a sua verdade, cada um faz as suas escolhas, cada um tem as suas preferências, e não tem ninguém melhor que o outro, e não tem ninguém mais certo que o outro, e não tem ninguém mais errado que o outro, o mundo, além de ser plural, ele é privativo. Não tem, cada um tem a sua verdade, cada um privativa a sua verdade, como se a sua verdade fosse única. É importante ressaltar também a secularidade, a secularização. A ideia de que Deus existe é reduzida em um templo religioso. Mas ele não pode interagir na minha vida ou interferir na minha vida. Não pode interferir no meu casamento, não pode interferir na minha família e no meu trabalho. E no meu lazer.
e nos meus desejos, Deus não pode interferir. Eu sou o Senhor absoluto do meu coração. Eu governo a minha própria vida, eu governo a minha própria história. Dessa maneira, encontra-se respostas mecânicas de explicar a vida e explicar o universo. Nessa história, Deus é empurrado para fora, Deus é empurrado de lado, Deus é empurrado para a lateral. É solicitado quando as coisas vão mal. Quando as coisas dão errado, aí chamamos Deus para a causa. Aí tiramos ele da lateral e trazemos ele para frente. Trazemos Deus quando as coisas vão mal. É por isso que a sociedade vive um relativismo que governa a mente das pessoas. Isso está inserido no nosso ambiente. Isso está enraizado no ambiente da fé. E concluir um pensamento, e para concluir este pensamento, diante dessa relatividade, como cristão, é importante afirmar que cremos e temos a Bíblia Sagrada como a única regra prática de fé, e que cremos em verdades absolutas, e que cremos em valores absolutos, que temos princípios absolutos. E por isso que o cristianismo é uma contracultura, é remar contra a maré, não é conformar com este século. No capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo nos incita e nos ensina a não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos não é transformar o mundo, mas não deixar que o mundo nos transforme. Não deixarmos que o mundo dite os nossos conceitos, que o mundo dite a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. É isso que Paulo quer dizer no capítulo de número 12 aos Romanos, a partir do verso 1. Cremos que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é a verdade. Cremos que Jesus é a verdade. João, no capítulo 14, a partir do verso 6, vai dizendo que Jesus, o próprio Jesus, testemunhando: eu sou o caminho e a verdade. Jesus é o maior exemplo a ser seguido, ou melhor, é o único exemplo a ser seguido. É a única verdade absoluta. É a nossa bússola. É o caminho a ser seguido. É a estrada pavimentada. É a estrada que nos leva a um destino triunfante, ao encontro de Deus. E para essa verdade ser o nosso norte, Ele nos ensina para aprendermos dele. No capítulo 25, o escritor que escreve o Evangelho, que tem o título do autor de Mateus, no capítulo de número 11, ele nos ensina: aprenda de mim, aprenda de mim. Lance a sua ansiedade sobre mim, aprenda de mim, que você vai encontrar descanso para a sua alma. Cremos que neste mar de relatividade, o cristianismo é uma ilha absoluta.
grande escritor, pastor, reverendo, reformado, disse essas palavras singelas: o cristianismo é uma ilha neste mar de relatividade. Cremos em valores absolutos, princípios absolutos e verdade absoluta. E possamos entender que a nossa Bíblia, que a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra e a nossa prática de fé neste mundo de relatividade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.